Olá pessoal, aqui é o Carlinhos Zoara e esse vídeo meu aqui é um vídeo um pouco usado. Eu estou fazendo uma videoaula mostrando um pouco, tá? Um pouquinho, pelo menos o núcleo do funcionamento do sintetizador. Como é que funciona o sintetizador? Não exatamente tudo, mas a parte o núcleo do sintetizador que a gente chama de filtro ou envelope, tá? Então a gente vai entender como é que funciona o filtro envelope. Por exemplo, qualquer timbre, qualquer nota que nós temos, no caso, é chamado de forma de onda, né? De onda sonora. Que você escuta um som à medida que a onda chega para você. E, por exemplo, se for agudo, vai chegar, vai se propagar rápido, assim. Se for grave, vai propagar lento, ok? E o que vai acontecer? Essa onda, ela vai chegar dentro de um determinado filtro, que é chamado de filtro, e ali nesse filtro ele vai ser modificado, tá? Nesse filtro envelope. Então vamos ver o que acontece aqui. Dentro desse filtro você tem os painéis aqui, geralmente de botão de girar, que são o que vai mudar a forma da onda, tá? E vai transformar o timbre de uma certa forma. Então aqui, por exemplo, eu tenho ali aqueles 3 botões ali. E esses 3 botões eles têm algumas funções. Por exemplo, vou dar aqui a função do ataque. Que está ali, função do ataque aqui, ó. Vou colocar aqui o ataque agora. Até o final. Pode ver que a nota vem chegando. Eu vou diminuir um pouquinho. Ok? Então o que o ataque fez? O ataque, a partir do momento que eu disparei a nota, em um determinado ponto, a nota vai aparecendo aos poucos. Tá? A onda vai aparecendo aos poucos. Vai aparecendo aos poucos até que ela acontece. Então esse é o ataque, tá? Ela atrasa o disparo da nota e aumentando o volume pouco a pouco. Ok? Agora eu vou tirar aqui. Agora eu vou usar o cut off, tá? Que vai estar nesse meu botão aqui. O que o cut off faz? O cut off, você tem a onda comum, certo? E ele vai trazer um realce ou deixar um pouco mais opaco em alguns pontos da onda. Por exemplo, ó, eu estou sem o cut off aqui. Agora eu vou colocar. Tá? Então o que isso significa? Você tem a onda normal e ele vai dar em alguns pontos alguns realces e um cut off assim na onda. Então seria isso aqui, ó. Né? No cut off, tá? Depois do cut off nós temos, no caso, o ressonance, tá? Ressonance. O ressonance ele vai esticar a onda, tá? Deixa eu fazer primeiro o som aqui, no caso aqui do ressonance, que seria aqui o terceiro botão que eu estou usando aqui, ó, tá? Olha só o efeito, tá? Então ele faz isso aqui, ó, com a onda, ressonância, tá? A onda tá aqui, ele faz isso, ó. Ele dá esse pico aqui, ó, da onda. Ok? E também a gente tem no caso do delay,
que é a repetência, o repetitivo da onda, né? Que ele vai ficar repetindo a onda, mais ou menos, é o eco, né? Que seria, você tem a onda, ele vai refazer a onda, tá? Seria o delay, né? Vou colocar um pouquinho só de delay agora, tipo aqui. Então, foi um timbre que eu montei, tá? Esse aqui, no caso, é o delay. Antigamente, os teclados do tempo do Moog, da década de 60 e 70, não tinham timbres prontos. Você tinha que programar esses timbres, né? Por isso que o pessoal gosta muito. Só que aqui no caso, nesse tecladinho meu simples, eu tenho um filtro só um. Agora você imagina, por exemplo, você tem um teclado, um sintetizador com 3, 4, 5 filtro envelope. Então você teria, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, o filtro 1, que eu vou chamar de F1, o filtro 2 e o filtro 3. Então, por exemplo, se eu fizesse uma onda que ela vai passar pelo filtro 1, dando um cut-off, por exemplo, e depois um ressonância, que ele vai fazer isso aqui. Aí, no filtro 2, eu aumento o ressonância, e no filtro 3 eu aumento mais ainda. Né? E fica muito louco, né? É isso que acontece com esses teclados tipo Moog ou esses sintetizadores analógicos, tá? Eu tenho ali um exemplo de um Korg, deixa eu ver se dá para pegar bem ele aqui, tá? Que seria mais ou menos isso. Além de você poder pegar a onda e refazer ela, a passagem dela aqui nesse painel aqui, com cabos, tá? Então você vai ter aqui, ó, 3, 4 filtros ali, certo? Para mudar a forma da onda. E ainda você repassar de novo a onda através de cabos para fazer outro tipo de timbre, tá? Ou criar mais efeitos para o timbre que você está usando. E é mais ou menos assim que funciona. O pessoal do rock progressivo, em geral, tanto metal progressivo como rock progressivo, e o pessoal da música eletrônica fina, que eu falo, né, que seria David Guetta, coisas assim, eles usam muito esse tipo de instrumento até hoje, tá? Rick Wakeman, né, também usa, Jordan Rudess também usa, só que no caso do Jordan Rudess ele usa mais de forma virtual, apesar de vez em quando ele usa físico também. Mas é mais ou menos isso que eu tenho para passar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Para quem não sabe o que é filtro, o filtro também é chamado por envelope, tá? Então o sintetizador, quanto mais filtro envelope que ele tem, mais condições de mudar a forma de onda ele tem. Aquele do lado, aquele negocinho redondo do lado esquerdo aqui no canto, é o que chama pitch bend, que ele vai afinar ou desafinar um tom para baixo ou um tom acima a nota que você está tocando. Algumas marcas, como no caso aqui do Korg, usa isso de forma vertical e outra de forma horizontal. No caso aqui da Korg, você está vendo ali que é um botãozinho redondo, né? Agora no caso da Roland, por exemplo, que eu tenho aqui, o meu Roland, esse tecladinho que eu tenho aqui é Roland, o pitch bend dele, ele é uma alavanquinha ali, ó, tá vendo? Então, e o pitch bend ele sobe, e você pode regular também para mais ou para menos. Tipo, sobe uma nota, afina uma nota, sobe uma nota, ou para baixo, né? Ok? Basicamente é isso. Esse é o básico do básico, mas na verdade, você tem assim alguns teclados, esse aqui no meu caso também, você pode salvar todas as alterações que você fez, tá? Antigamente não tinha como salvar, os caras marcavam em papel, né? Nos Moogs antigos, o que eles faziam. Hoje em dia você pode fazer você pode ter um Moog virtual e fazer as anotações, né? E depois salvar isso em software,
tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho no painel, deixa eu ver se eu consigo aqui, para vocês verem aqui que tá as funções que eu acabei de falar, tá? Ali, ó, ataque, cut off, ressonância, release. No caso do decay é ao contrário do ataque, tá? A nota se perpetua, tá? Por exemplo, eu vou colocar o decay agora, aqui no decay, tá? Vou zerar o decay, vou aumentar o decay, ó, a nota se perpetua. Ok? Como se fosse o pedal sustain mesmo, tá? Então, eu tenho só um filtro envelope aqui nesse teclado e eu posso fazer as alterações e salvar o timbre que eu tenho. Esse é um tecladinho mini sintetizador, também como controlador MIDI que eu uso, tá? Como teclado de apoio ou teclado de ataque. Eu gosto de usar, isso é gosto pessoal, tá? Eu gosto de usar teclas pesadas embaixo e tecla leve em cima, certo? Esse é um setting que eu gosto de usar se possível. Porém, às vezes não é possível. Se eu tiver que ir para um lugar que fica difícil de levar um teclado grande, a gente não tem condições. Então fica assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer pergunta eu posso tentar responder. Não sou assim expert no assunto de sintetizadores. Eu sou assim, eu gosto, porém não é exatamente a minha área absoluta, tá? Eu gosto de mexer também, mas eu reconheço que até hoje em dia existem alguns DJs, apesar de eu não ser assim um curtidor absoluto de música eletrônica, mas existem alguns DJs tecladistas que são excelentes nesse assunto, tá? Sem contar com os de rock progressivo também. Beleza, galera? Um abraço, espero que vocês tenham gostado.